Irmãos, nós estamos com esse tema, né? Esse mês nós vamos trabalhar o tema Comunhão Fortalece. E eu quero convidar os irmãos a meditar comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 24 e 25, que é o texto que vai ser base da nossa reflexão nessa manhã. Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. Você pode acompanhar aqui comigo também na tela. A versão da NVI, uma atualização de 2023, ela diz assim, ó: e consideremo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Amém? Um texto bem pertinente a esse tema, né? E eu quero convidar os irmãos para que nós meditemos nele nessa manhã. E é com muita alegria, né, que nós estamos aqui, temos o prazer, a oportunidade de podermos ter acesso à palavra de Deus e podermos ser abençoado, instruído por ela, né? Porque muitos lugares por aí não têm essa oportunidade, né? As pessoas de maneira vamos dizer assim, às escuras, né? De maneira arriscada, até servem a Deus por motivos de não ter essa liberdade que nós temos, e muitas vezes nós não valorizamos isso, né? Nós não valorizamos o congregar, o reunir como igreja. Isso é muito importante. Porque essa é a proposta, né, desse tema, né? Nos reunir, estarmos em comunhão, né? Nos fortalecer, encorajar uns aos outros. Isso é extremamente importante para a nossa fé e para o nosso crescimento espiritual. E a gente percebe que atualmente uma humanidade, né, ela está cada vez mais individualista, ainda mais agora com os recursos, né, tecnológicos, né? As pessoas estão se fragmentando, a sociedade ela está se fragmentando cada vez mais, procurando seus espaços isolados, né? E as pessoas tornam cada vez mais antissociais, né? Antigamente a gente percebia que era comum, né, as famílias se reunirem, né? O almoço de domingo era a família, né? Era o contexto familiar, os filhos se reuniam, né? Os netos e a casa toda cheia. E hoje a gente percebe uma certa individualização, né, na sociedade, por conta de cada um busca os seus objetivos, enfim. E a gente percebe aí a fragmentação da sociedade nesse aspecto, né, de conexão e de comunhão. E a gente percebe isso, né, e a realidade, né, dessa passagem, ela faz a inversão disso, ela nos chama, né, ela nos apresenta essa realidade dessa comunhão e essa mutualidade que é extremamente importante para a nossa fé. Ela nos desperta acerca dessa importância de mantermos a nossa comunhão, trazer essa imagem, né, familiar para o contexto eclesiástico em que nós vivemos, para que nós não venhamos a ter essa fé isolada, né, que muitas vezes nós percebemos que as pessoas têm procurado, né? Hoje uma grande parcela das pessoas que dizem cristãs, elas são desigrejadas, né? Porque elas se desassociam, né, do contexto eclesiástico, elas se desassociam da igreja por alguma... Infelizmente, né, as pessoas às vezes se decepcionam com algumas coisas e elas vão se isolando, né, e se afastam desse contexto. Mas Hebreus, irmãos, significa, a palavra hebreu, né, ela significa o povo que vinha do outro lado, ela tem essa conotação, né, povo do outro lado do rio, referindo-se à origem de Abraão e seus descendentes que atravessaram o Eufrates, né, da Mesopotâmia até Canaã. O termo aparece pela primeira vez lá em Gênesis 14, 13, quando o texto ele vai discorrer e diz assim, a parte B: alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. Então o termo descreve essa origem étnica desse povo que mais tarde vai se tornar aí o povo de Israel. Segundo a cultura judaica, também tem a ver com Eber, né, um descendente de Noé, da linhagem de Sem.
E a carta de Hebreus, ela tem a sua autoria desconhecida. Mas o que nós sabemos aqui é que ela foi escrita para um povo que enfrentava perseguições, desânimo em relação à fé, pensando em retroceder, desistir de encarar muitas vezes os embates que isso podia proporcionar. Querendo voltar, retroceder às práticas antigas. A carta ela tem como objetivo, na sua maior ênfase, apresentar a supremacia de Cristo, sendo o único escrito que apresenta Jesus como sumo sacerdote, mostrando essa superioridade, e tanto de Jesus quanto da sua obra, mostrando que ele e a sua obra está acima de tudo, inclusive dos aspectos judaicos, que era uma influência na época para os cristãos, para aqueles que eram convertidos a Cristo, que começavam a seguir a Cristo, e tinha essa influência, inclusive ela era uma das condicionais para que esse povo estivesse aí nessa imparcialidade, querendo voltar aos rudimentos, e aí a gente vai ver várias aplicações no contexto do Novo Testamento, discorrendo sobre isso, inclusive a carta de Gálatas, falando a respeito disso, para tomar cuidado para retroceder a fé. Ou seja, Jesus ele tem a primazia, a superioridade sobre tudo e sobre todos. A carta vai relatar que ele é maior e superior do que os anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio de Arão. E o autor de Hebreus, após discorrer sobre essa superioridade de Cristo e a eficácia do seu sacrifício, apresenta ele também como mediador da nova aliança, ele nos exorta a vivermos essas implicações práticas da fé. Dessa fé em Jesus que nós dizemos ter. Porque às vezes a gente fala que tem fé, mas a gente exercita essa fé, a gente coloca em prática. Então é isso que nós vamos ver, é nesse contexto que nós vamos encontrar Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, como um convite para nós, para que nós pudéssemos viver essa comunhão mútua, de fortalecimento da fé. E esse texto, óbvio, não é apenas simplesmente um conselho, mas é uma instrução para nós, de maneira vital, em relação à nossa saúde espiritual, e também para o crescimento da igreja, se assim podemos dizer. Eu quero convidar os irmãos nessa manhã para a gente explorar alguns pontos essenciais que emergem, que saem, que sobressaem dessa passagem, para que a gente possa compreender aqui juntos, como que a gente pode edificar uns aos outros, como que a gente pode perseverar na comunhão e na prática de boas obras nesse contexto congregacional. Como que nós podemos fortalecer a nossa comunhão, então? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos fortalecer a nossa comunhão considerando, nós precisamos considerar alguns critérios aqui, inclusive uns aos outros. O verso 24, a parte A, ele diz assim: e consideremo-nos uns aos outros. O que é considerar na sua concepção? A palavra aqui, grega, para considerar, ela significa observar atentamente, perceber, entender, refletir cuidadosamente sobre algo ou alguém. Porque não se trata simplesmente de um olhar superficial, que muitas vezes a gente tem, mas de uma atenção. É algo intencional, é algo mais profundo. Precisa adentrar um pouco mais. Porque às vezes a gente considera as pessoas de maneira bem rasa, E o texto aqui, esse considerar, ele está nos chamando a atenção a nos aprofundarmos mais nessa condição. O autor aos Hebreus nos chama a uma observação perspicaz, mais inteligente em relação às pessoas, mais astuta. Porque às vezes parece que a gente faz que não está sabendo de nada, A gente passa de largo, faz de conta que não está percebendo. E às vezes, irmãos,
as pessoas ao nosso redor, elas precisam que nós as notemos melhor. Isso implica em conhecer não só o nome das pessoas. Eu não quero que você seja invasivo, melhor dizendo. Que você entre na intimidade das pessoas, que você procura saber. Não, mas que você tenha uma percepção em relação às pessoas. Vá até onde é o seu limite. Não precisa invadir, mas se disponha. Porque tem momentos que nós precisamos de alguém que nos dê uma atenção, que se importe conosco. Isso implica em conhecer, irmãos, as lutas, muitas vezes, que o nosso irmão está passando. As dificuldades, as suas alegrias, as suas necessidades. Conhecer as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos, os desafios que ele tem enfrentado na trajetória da sua vida. O texto é um convite a sairmos do nosso próprio universo, porque às vezes a gente se fecha, no nosso contexto de vida, e a gente esquece do próximo, a gente não se importa mais com as pessoas. O texto nos chama a reconhecer que cada membro do corpo é valioso. E que nós estamos interligados um no outro. E que as necessidades, elas não são mais minha e sua. Elas são nossa. Entende? Porque o dedinho do pé, quando você bate ele na quina do móvel da sua casa, você sente a dor. Reflete no pé, na perna, você vê a manca. Entende? Então as necessidades do corpo, ela não é mais individual, ela não é só do dedinho. Ela é da mão que vai lá dar um suporte, fazer uma massagem, passar um remédio. É isso, irmãos. Isso é considerar. É entender essa interligação que o corpo de Cristo nos proporciona. Que a necessidade agora ela é coletiva nesse ambiente congregacional. Então considerar uns aos outros exige um tempo de intencionalidade. E em nossas vidas diárias, nós podemos aplicar isso de diversas formas. Por exemplo, se preocupando com o próximo, se interessando em saber de fato e realmente como ele está. Mas, tudo bem? Beleza? Mas tentar dar uma atenção melhor. Ouvir é dar ouvidos, é ouvir muitas vezes. É ter essa empatia de observar sinais de expressões que muitas vezes são pontos primordiais para entendermos a real situação de cada indivíduo. Sinais de tristeza, talvez desânimo, expressões que são claras, até de alegria. Tudo isso é demonstrado pela nossa linguagem corporal. E é por isso, irmãos, que a comunhão ela é importante, porque tem coisas que nós só vamos perceber no famoso tete-a-tete. Não que uma mensagem, uma ligação, ela não seja importante. Claro que é. Mas ela precisa ser apenas uma ponte. Uma ponte para um relacionamento. Uma ponte para uma atenção. Uma ponte para essa interligação, para essa comunhão, para essa comunicação mais próxima. E aí, com isso, irmãos, a gente vai tentando entender as experiências, perceber a condição e a necessidade do corpo. E isso pode significar algo mais profundo, uma atenção mais profunda que nós estamos tendo em relação à nossa comunidade, às pessoas que nos cercam. Então isso mostra uma intencionalidade nessa comunhão. Então, ao fazermos isso, irmãos, nós demonstramos empatia. Nós demonstramos amor ao próximo. E isso, obviamente, vai revelar um desejo de ajuda, de mutualidade.
Porque isso também nos faz participar ativamente da comunhão, não só do corpo, mas com Cristo. Onde nós podemos, através dessa comunhão, nos ajudar e também a identificar áreas que precisam de ajuda. Para que a gente possa ali então oferecer um apoio, um encorajamento. Nós também somos propícios a isso. Então, quando a gente levanta esse alerta, né, no meio da nossa comunidade, a nossa comunidade, ela tende a ter essa união, essa comunhão, a sermos mais participativos em relação não só às reuniões, mas às pessoas. Ser mais participativo às necessidades. Ser mais participativo naquilo que é preciso. Então nós precisamos considerar, irmãos, as pessoas, uns aos outros. Olhar com empatia. Sabe, se dispor. Não é chegar correndo no culto, entrar e no final, tchau, obrigado. É você se dispor, é dar uma atenção. É membros do próprio corpo. Somos membros um do outro. Nós nos complementamos. Então essa atenção, essa empatia, ela é importante para a nossa comunhão, para o nosso fortalecimento. Porque senão o nosso relacionamento ele fica superficial, ele fica raso. Porque nós não vimos as pessoas todos os dias. Você vê os irmãos aqui todos os dias? Eu não consigo. E aí chega um tempo de culto, um momento de comunhão, que você... eu sei das suas atividades, irmãos, fica tranquilo, eu sei que você é corrido. Mas se disponha a dar uma atenção, a ter essa percepção, né? Pede para o auxílio do Espírito Santo para que te dê o discernimento, para que você possa fazer essa leitura e entender a real necessidade do contexto em que você vive. Não só aqui, mas da sua família, do seu trabalho. A gente percebe quando as pessoas chegam e elas demonstram, né, uma certa expressão que você, quando o conhece, já tem a clara visão de que ela não está bem. Então isso é importante, irmãos. Por isso nós devemos não restringir a nossa atenção, mas cedê-la. Não ser seleto nas conversas, né? Mas se desprender muitas vezes daquele rol, né? Daquela panela que a gente tem e avançar, irmãos. Conhecer mais as pessoas, sabe? Sem desprezo, sem desdenhar, qualquer que seja a situação. Mesmo que às vezes parece insignificante, mas nós precisamos considerar uns aos outros, valorizar, porque isso pode ser uma oportunidade de Deus agir por meio da comunhão. Por isso é importante, irmãos, nós precisamos considerar uns aos outros, para que a gente possa ser usado por Deus e para que Deus também possa usar pessoas para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos unir cada vez mais, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença na nossa vida. Irmãos, vamos nos considerar. Vamos considerar uns aos outros, considerar as reuniões, considerar esse ambiente de comunhão, porque ele é importante para nós, né? Porque é algo que faz muito bem para a nossa vida, não só física, mas também para a nossa vida espiritual. Amém? Um segundo lugar que nós podemos aqui, uma segunda forma que nós podemos fortalecer a nossa comunhão é incentivar, né? Incentivar o amor e as práticas de boas obras. Olha lá a parte B do verso 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos o amor e as boas obras. A palavra incentivar aqui, ela pode ter uma conotação de incitar, provocar, né, aguçar. Mas nesse contexto, ele significa encorajar, motivar, inspirar, dar ânimo. É dar uma nova direção, talvez. É mudar o caminho, é sair da estagnação, do comodismo, para uma vida ativa de comunhão. É converter o desânimo em ânimo.
Ao invés de tristeza, alegria. Sabe, é converter o mal em bem. Desistência em persistência. Comodismo em altruísmo. Porque não se trata de uma competição ou de uma cobrança. Você faz porque você é cobrado. Você faz porque você quer mostrar que é melhor. Não. Mas é de um incentivo mútuo. A base, né, o que nos proporciona tudo isso, o que nos empurra a fazer tudo isso, é o amor. É o amor a Cristo. E isso é manifesto através de ações concretas, que eu e você praticamos. O amor aqui é o ágape. O amor divino é altruísta, é sacrificial. Ele expressa esse serviço, esse cuidado um com o outro. Essas boas obras, elas são as manifestações práticas da nossa fé. A exortação aqui no texto é para que nós consideremos uns aos outros e sejamos agentes de uma reação estimulante, que o amor e as boas obras possam florescer na comunidade. Porque eu não faço obras para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço obras. Ela não deve ser a consequência. Ou melhor, né, a causa. Ela deve ser uma consequência. Então, obras, irmãos, é o resultado da nossa fé. Nós precisamos incentivar uns aos outros. Sendo assim, como que nós podemos estimular essas práticas de obras? Através de exemplos. Nós devemos também praticar. Porque quando nós praticamos, nós vivemos uma vida de serviço, de dedicação, de amor, nós inspiramos os outros que estão ao nosso redor. Nós inspiramos as pessoas. O nosso esforço, a nossa dedicação, ela serve de inspiração. As pessoas vão ver em você um exemplo de dedicação, de esforço. Porque quando nós fazemos, nós despertamos o desejo de fazerem também. Em segundo lugar, através de palavras de encorajamento. Por exemplo, uma palavra de afirmação, um elogio, uma declaração, né, de lembrar o potencial que Deus deu para alguém, porque muitas vezes isso está oculto. Ela se sente inferior. A capacidade dela, olhando ao seu redor, ela fala assim, nossa, eu não tenho condição. Mas muitas vezes uma palavra de ânimo, uma afirmação, que faz com que ela potencialize aquilo que Deus deu para ela como dom, como talento, e que ela pode servir também, isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes não são valorizados. Mas por isso nós devemos incentivar, potencializar aquilo que muitas vezes está escondido, está tímido na nossa vida. E alguém vai perceber, alguém vai dar valor. E quando isso acontecer, deve-se declarar isso, para que isso sirva de ânimo, para que a pessoa ela possa entender que ela é capaz de fazer alguma coisa para Deus. Que o mínimo que muitas vezes ela acha que não tem, é suficiente. Por isso nós devemos incentivar. Nós também podemos oferecer ajuda prática, participando de departamentos da igreja, de projetos sociais. Também disponibilizar o seu serviço. A mão. Uma mão amiga, eu estou aqui. O que você precisa? Eu estou pronto. Eu posso te ajudar. Vê aí o que precisa ser feito. Então, a disposição também é importante. É importante lembrar que o serviço, ele deve ser espontâneo, irmãos. E é para edificação e não para comparação. Sendo assim, nós devemos estar atentos para identificar oportunidades para que o amor de Cristo ele se manifeste através de nós. Impulsionando e incentivando a igreja
a ser uma força, um motor de propulsão, um agente em potencial de transformação no mundo. É isso. Não desista, persista, insista, continue, não desanime. Essa deve ser a motivação. É essa a nossa condição. Nós precisamos incentivar as práticas de boas obras. Porque isso é resultado da nossa fé, é reflexo da nossa fé. É reflexo do amor que nós temos por Cristo e pela nossa comunidade. O servir é importante. Nós precisamos incentivar uns aos outros. Amém? Então não se sinta inferior, né? Não se sinta incapaz. Saiba que você pode servir de alguma forma. Você pode. Deus te deu algum dom, algum talento, alguma condição para que você possa também ser usado na obra de Deus e ajudarmos uns aos outros a fortalecer a nossa comunhão. Amém? E em terceiro e último lugar, irmãos, para a gente refletir aqui, nós fortalecemos a nossa comunhão através do congregar. O texto, o verso 25, vai dizer assim: não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem em que o dia se aproxima. Eu peguei algumas versões aqui, olha só, a NTLH, ela diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. A versão livre diz assim: não abandonando a nossa reunião, como é de costume de alguns. E a versão da Viva diz assim: não descuidemos os nossos deveres da igreja, nem as suas reuniões. Então dá para perceber aqui que o texto ele é bem enfático, né, em relação à congregação. A palavra reunir aqui, ela refere-se a essa unidade, né, a essa congregação, a esse congregar dos irmãos. O autor da época, ele estava combatendo exatamente uma tendência que é atual, mas que já existia lá atrás, que é o abandono da comunhão, dessa comunhão congregacional. E aí ele enfatiza a importância de persistirmos na reunião dos santos. Não como uma mera formalidade, mas como um meio vital da fé. O encorajamento mútuo. Em razão disso, a persistência aqui é clara. Mas procuremos encorajar uns aos outros. Sobretudo agora que vocês veem que o dia se aproxima. E aí ele arremete lá para o futuro, porque o dia aqui refere-se à volta de Cristo. O dia do julgamento, um evento que deveria ser motivo ainda mais para a nossa união. Entende? Um motivo que nós deveríamos estar aqui, nos reunirmos aqui como igreja, para aguardarmos ansiosamente, para nos prepararmos para esse dia. Mas parece que não é. A proximidade desse dia, ela deveria intensificar a necessidade de estarmos juntos aqui de maneira constante, apoiando uns aos outros, lembrando uns aos outros das promessas de Deus e daquilo que Ele prometeu para nós na eternidade. Porque ela nos aguarda. Porque as dificuldades, irmãos, que enfrentamos por servir a Deus, muitas vezes nos faz pensar em desistir. Nos faz pensar em abandonar. Nos faz pensar em retroceder. Nos faz pensar em voltar atrás, às velhas práticas. Assim como o povo hebreu aqui pensava em desistir do cristianismo, retroceder ao judaísmo. E muitas vezes os embates que a vida na fé nos proporciona, faz muitas vezes a gente pensar em desistir. Humanamente falando, quem já nunca pensou em desistir da fé? Quem nunca pensou em abandonar tudo? Jogar tudo para o alto? Voltar às práticas do pecado, do mundo? Isso é uma tentação, irmãos.
Porque a carne, ela milita contra o espírito o tempo todo. Aqui é a nossa base. É o nosso quartel-general, onde nós somos preparados para essa luta. Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, a nossa fé, nós vamos perder. É por isso que muitas pessoas se apostatam da fé, abandonam a fé. Porque lá em Hebreus capítulo 6 vai dizer isso. E é difícil depois voltar. Que é impossível, uma vez, aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial, e provaram do Espírito Santo, voltem. Porque aí nós temos argumentos para justificar a nossa vida de fé. A nossa vida de pecado, melhor dizendo. E aí é difícil voltar, irmãos. Então nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos dessa unidade, para que a gente se fortaleça cada vez mais. O mundo, ele questiona a relevância da igreja nos dias de hoje. Ele questiona, para que a igreja nos dias de hoje? Mas Hebreus 10, 25 nos faz lembrar dessa fundamental importância. Porque não se trata simplesmente de um prédio, mas de fazer parte de uma comunidade de fé, onde nós somos conhecidos, amados, desafiados, encorajados todos os dias pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus a perseverarmos na fé, porque o dia do Senhor se aproxima. Os dias são maus. É fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, porque é a igreja. É estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Abandonar a congregação é privar-se de um ambiente social, ou melhor, essencial para o crescimento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. E ao mesmo tempo privar pessoas da nossa presença e daquilo que nós poderíamos ser capazes de fazer por elas. É uma ajuda mútua, daquilo que nós podemos contribuir para o reino. Muitas vezes você tem talento, você tem dons, tem pessoas aí fora que são muito bons no que fazem, que poderiam ser ferramentas extraordinárias nas mãos de Deus. Mas infelizmente, estão perdidas. Abandonar a congregação, irmãos, é ser um membro amputado do corpo. O membro fora do corpo, ele morre. Infelizmente. A putrefação é certa. É só questão de tempo. Corta um membro fora do seu corpo. Perdeu a vida. Nós, fora do corpo de Cristo, estamos fadados à morte. Isso implica, irmãos, em valorizarmos essa comunhão, estarmos presentes no culto, nas reuniões, nas atividades, porque isso é de extrema importância para nós, para a nossa vida espiritual. Nós precisamos disso. E mais, né? Mais do que isso. Isso significa usar esses momentos para encorajarmos uns aos outros, para orarmos uns com os outros, para trocarmos experiências, para crescermos juntos, para trazer esse encorajamento, essa conversão de desânimo em ânimo, sabe? É inspirar uns aos outros, é motivar uns aos outros, é dizer que você também já passou por situações, trocar experiências, ajudar, ceder um ombro, orar junto, é importante. Dar uma palavra de fé, um testemunho, uma oração, um abraço, tudo isso contribui, irmãos, para nosso fortalecimento. Especialmente à medida que nós percebemos que os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais notórios, mais visíveis. Cada dia que passa, as coisas estão sendo mais dificultadas para nós. É mais perseguições, mais opressões,
mais restrições, mais guerras, mais injustiças, mais maldades, menos amor, menos empatia, menos compaixão. É o que nós vemos aí fora. Tudo isso são contrações, são sinais de que o dia do Senhor se aproxima. E que não sejamos então como alguns que abandonam a congregação, o congregar, como diz o texto. Não deixemos de nos reunir como igreja, mas que sejamos aqueles que perseveram na comunhão, no fortalecimento mútuo uns dos outros, até que chegue o dia do Senhor. Por isso, irmãos, o texto de Hebreus não é apenas um conselho teórico, mas é um estímulo prático para a nossa saúde e vitalidade, não só espiritual, mas da igreja nos dias atuais. Vimos que a fé mútua, que fortalece a comunhão, ela se manifesta em algumas ações essenciais. Que você possa frisar isso. Considerar uns aos outros, incentivar o amor, as boas obras e congregar. Isso é importante, encorajando uns aos outros a perseverar. Sabe, a continuar, porque o dia do Senhor se aproxima. Em um mundo que procura viver o isolamento, o individualismo, nós devemos fazer a diferença, incentivar a comunhão. Porque nós somos chamados para ser uma comunidade que faça a diferença. E que se importa uns com os outros. Amém? Que possamos sair daqui hoje com essa mentalidade diferente, né? Em relação ao que o mundo pensa. Que os nossos olhos estejam atentos às necessidades que nos cercam. Que as nossas palavras e ações sejam fontes de inspirações para o amor, a prática das boas obras, e que a nossa presença na casa de Deus, chamado casa de Deus, né? Na nossa comunidade, na nossa igreja, seja um testemunho vivo da nossa fé e do nosso compromisso, tanto com Deus quanto com o próximo. Lembrando que o dia do Senhor se aproxima, e quanto mais se aproxima, mais nós precisamos uns dos outros. Lá em Mateus capítulo 24, verso 6, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naqueles tempos muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E lá o verso 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? É isso que nós devemos ansiar todos os dias. É isso. Independente das tribulações, irmãos. Eu não sei qual é o seu pensamento em relação a isso. Mas, independente se a igreja estará aqui na sua concepção ou não, nós vamos passar por tribulações. Enquanto isso, nós devemos aguardar ansiosamente. Porque a partir do momento que o Filho do Homem aparecer no céu, com poder e grande glória, a porta da graça se fechou. Não haverá mais tempo para salvação. Então, por isso, nós precisamos perseverar na nossa fé. Enquanto esse dia não chega, nós, a igreja, a noiva do Cordeiro, nós devemos estar ansiosamente aguardando a volta e o retorno do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que a graça de Deus nos ajude a edificar uma igreja forte, unida, cheia de amor em Cristo, que supere os tempos e as épocas, aguardando ansiosamente esse retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador.
Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar firmes na comunhão, essa comunhão que fortalece. Amém? Considerando uns aos outros, incentivando o amor e as boas obras, independentemente das circunstâncias. E vamos manter a nossa congregação ativa, perseverante e com coragem. Amém?